Já estamos ao vivo? Está todo mundo aqui, meus filhotes, todos. E vamos começar. Vamos entrando, Isabel. Estamos reestreando as nossas lives. Oi, ideia. Mickey. Espero que hoje a gente consiga falar um pouquinho sobre isso, dor crônica. Muito importante. Vamos conversar com uma psicóloga. Gente, vamos chamando aí o pessoal que vocês conhecerem, que possam, de repente, se beneficiar com isso, com esse tema. A gente vai falar sobre dor crônica e como que o psicólogo pode ajudar, como que é o papel do psicólogo nesses casos. Ideia. Então, vamos chamar o pessoal, Net. Vamos chamar o pessoal porque a gente vai começar. Madeleine ainda não entrou. Eu vou esperar ela entrar, que eu vou fazer uma introduçãozinha para a gente poder entender melhor. Porque, na verdade, esse tema se divide em duas partes. A parte lá do consultório e a parte que a psicóloga vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Vamos lá. Madeleine. Quem puder, vai chamando outras pessoas que possam estar aproveitando esse tema, dor crônica, como que o psicólogo pode ajudar, como que é a abordagem do psicólogo na pessoa que tem dor crônica. Vamos lá. Vamos esperar mais 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, gente. Estou esperando só a Madeleine entrar para a gente poder... Alguém aqui, além da Andréia, que já falou, tem dor crônica, né? Acredito que sim. É muito mais do comum do que a gente pensa. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer para não chegar a isso, né? Opa, Madeleine chegou! Vamos lá! Quero saber se vocês estão chamando seus amigos. Chamem todos. Vou chamar você, hein, Madeleine? Beleza? Vamos lá, deixa eu me lembrar como é que faz, que eu não me lembro mais. Tem um tempão que eu não faço isso, vamos ver. Não é essa. Madeleine. Achei. Mandando muito bem no Instagram. Oi! Foi. Você tá diferente mesmo. Não é? Da última live você tava de cabelo comprido. Foi. A maternidade me mudou um pouquinho. Pra melhor? É, né? Bem para melhor. Muito bom, muito bom. Então, Madeleine, eu fiz aqui, a gente montou mais ou menos uma pauta, e eu fiz aqui uma introdução, porque esse assunto, ele tem o foco do meu, que pega no consultório, e o seu, que pega no seu consultório. Então, é a parte do ortopedista, no caso, eu vou falar um pouco da minha experiência e tal, e você vai falar um pouco da sua. Mas eu queria fazer essa introdução só para posicionar as pessoas, que é o seguinte, eu vou ter uma colinha aqui, porque são algumas informações importantes. Então, eu queria falar para vocês que a dor, ela está sendo vista como uma coisa realmente importante de pouco tempo para cá. Então, tanto para o médico quanto para os pacientes que sentem dor, é tudo muito novo. Não é de se espantar que, eventualmente, algum médico deixe passar algum diagnóstico, alguma informação. E também não é de se espantar que algum paciente não ache que a dor não é nada demais, que daqui a pouco vai passar. E acaba deixando para depois o tratamento. Então, é tudo muito novo. Uma coisa boa é que essa dor já está classificada no Código Internacional de Doenças. Então, isso já está mostrando que ela está sendo mais reconhecida do que era antigamente, que não existia essa classificação. A gente tem a classificação para dor intratável, dor crônica sem tratamento e dor crônica de outras causas, né? Outras dores crônicas. Então, o que eu fiz? Ontem eu fiz um vídeo falando
dos mecanismos de ação da dor. Como que a dor acontece, por que que ela acontece, o que que é estimulado, o que que não é estimulado. Eu vou soltar no YouTube assim que a live acabar. Eu aconselharia quem puder ver o vídeo do YouTube também, porque as coisas vão se complementar, tá? Então, o que que eu recebo no consultório? Eu recebo as pessoas que chegam com a dor crônica, muito as dores intensas, as pessoas tensas, já sem controle e com acometimentos psicológicos, já às vezes até psiquiátricos mesmo. E tudo muito associado, já está tudo muito associado, já está um nó meio apertado. E como eu falei, essas pessoas não têm culpa. São as pessoas que chegam catastróficas, com 500 exames, todos os exames normais, já passaram por todas as especialidades, acha que está ficando doida porque não é possível, que não consegue ninguém descobrir, né? Então, exemplos de dor crônica é a fibromialgia, principalmente, a síndrome da dor regional dor da síndrome regional difusa, que é uma dor horrível, que vem de um trauma, assim, não tem, é uma resposta insuportável à dor, que não tem tratamento também. Eu tenho alguns pacientes que têm isso, que acontece depois de um trauma. E aí, como esses pacientes chegam com todos os exames normais, porque essas doenças não têm exames alterados, eles ficam muito impressionados e preocupados. Então, por isso que eles querem muita solução urgente para ontem, né? Aquela coisa toda. Por isso que eu quis trazer hoje a Madeleine, para a gente poder entender como que é o outro lado. A gente sabe que essa dor vai alterar o psicológico, tá tudo lá no vídeo, que depois vocês vão entrar lá, quem não se inscreveu, se inscreve. Eu não sou nenhuma youtuber, mas é só para poder ter conteúdo lá, tem bastante conteúdo. E aí a gente vai entender como que é o outro lado, como que o psicológico pode ajudar ou atrapalhar, certo? Essa é a introdução básica que eu queria fazer sobre esse assunto. Eu acho que não adianta a gente falar só do lado psicológico, a gente tem que fazer as duas coisas. Então, vamos lá, Madeleine, se apresenta aí, Madeleine. Tem gente que já te conhece, que viu da outra live no ano passado, outras que não conhecem, outras que de repente não estão lembrando. Então, vamos lá. Então vamos lá, boa tarde pessoal que está aí, boa tarde doutora Andréia. Muito feliz de estar aqui de novo, podendo colaborar, né, compartilhar um pouquinho de conhecimento, aprender também um pouquinho dessa área aí de saúde, mais um pouquinho. Sou psicóloga clínica, sou educadora, sou orientadora educacional, trabalho, né, muito com a escuta de alunos, né, escuta do espaço escolar. E isso trabalho na clínica, né? Hoje eu atuo especificamente no atendimento social, né? Com a psicologia para o acesso de todos. E sou gestalt terapeuta. E realmente, com relação a esse tema, surgem sim clientes no consultório com essas queixas, né? De sintomas no corpo, né? Dores crônicas, com essas queixas contínuas, né? E de longo prazo, e que ficam mesmo investigando, tentando encontrar respostas para suas dores. E creio que é muito importante a parceria sempre, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é fundamental parceria, porque a gente vai falar sobre isso. Sem um trabalho em conjunto, é muito complicado trabalhar, né? Existe todo um acompanhamento, né? A responsabilidade individual, né? A rede de apoio, a família, né? A área de saúde, a área médica. Então, assim, é um tema que vale a pena a gente refletir e desmistificar os preconceitos, né? Com relação à área da psicologia, né? Que fica aí um pouquinho de lado, desacreditada. E geralmente a pessoa só procura o psicólogo quando a coisa já está assim, quase que insuportável. Infelizmente, a gente só recebe esses clientes, né? Quando a situação está se tornando insuportável, né? Intolerante. Então, que fique aí a dica, né? Que a gente possa prevenir, atuar na prevenção. Isso aí, eu acho também que eu sempre pensei assim, a prevenção é sempre o melhor caminho, mas para a gente prevenir, a gente tem que estar prestando atenção para perceber as mudanças, né? Isso E a aí. gente se acostuma muito rápido, então uma mudancinha a gente acha que não é nada, quando vê outra mudança Uhum, não é nada, quando a gente vê, a gente está até aqui de problema, né? uhum. Então, Marilene, fala para mim, quando o paciente chega para você com a dor crônica,
como é que é o perfil dele? Ele, como é que, qual é, isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, de verdade. O que ele fala? Ele fala assim, a doutora mandou vir aqui porque eu tô com dor, mas eu tenho dor, não é uma doença, eu tenho que vir aqui. Como é que ele fala? Como é que é? Uhum. Tem os dois casos. Tem o caso em que o médico recomenda, né, o acompanhamento, porque ele já esgotou ali provavelmente as questões dele no consultório, né, nos exames. E aí ele fala, você precisa de um acompanhamento psicológico, e aí o cliente chega falando disso, né, que ele precisa, e ele já chega, geralmente quem chega para mim já chega consciente de que realmente necessita porque o médico encaminhou. Mas eu já recebi também pessoas com uma renda inferior e que não obtiveram muito sucesso, né, no SUS e que não conseguiram assim um profissional que fizesse acompanhamento. A gente sabe da realidade do SUS, como que funciona. E já recebi cliente com múltiplas queixas de dores, um cansaço, fadiga, uma pessoa já com sintomas de depressão, de ansiedade, porque está cansado de lutar com relação a essas dores. São muitas queixas, né? E aí tem um histórico familiar de falta de apoio, de rede de apoio. Né? Então, eu recebi esses dois casos. O encaminhamento, a pessoa que sabe que tem a necessidade, faz os dois acompanhamentos. E já recebi esse caso de quem tem dificuldades de receber um tratamento adequado e aí conseguiu chegar até a mim para entender melhor o que está acontecendo. Não cessou a busca por resposta médica, né? Isso ainda ficou escasso porque o cliente tem dificuldade financeira, então não consegue acessar bons médicos, né? Ou um médico que dê uma atenção especial. Mas algumas pistas foram surgindo. E aí, o que eu noto é que, às vezes, a barreira psicológica do cansaço, da exaustão, do desânimo, faz com que essa pessoa tenha mais dificuldade de ter aqueles cuidados mais profundos e mais básicos do dia a dia, da alimentação, da atividade física, de procurar o bem-estar. Esse cuidado integral, que é fundamental para quem sofre de dor crônica, ele só vai ser alcançado quando o sujeito ainda está consciente, ele está podendo fazer escolhas, ele consegue ainda ter um pouco de disciplina para pensar, não, isso eu posso me alimentar, eu posso abrir mão desse estresse na minha rotina, eu posso organizar minhas prioridades, né? Quando esse cliente chega exausto, cansado, com dor, sem tratamento, sem ajuda, eu percebo que esse passo inicial de iniciar uma atividade física, uma caminhada, uma boa alimentação, a rotina de sono, às vezes dorme até meio-dia, ou então vai dormir 4 da manhã, sabe? Aquela rotina um pouco desorientada. Para esse tipo de pessoa, é muito complicado o tratamento, porque o mais difícil é o começar a organizar tudo isso. E eu penso assim, a pessoa está ali desse jeito pelas coisas que tem feito nos últimos tempos. Então, a falta de atenção com a dor, não ouvir o que o corpo está falando. Então, as Isso. escolhas que ele fez está trazendo ele nesse momento agora. Para ele poder mudar, ele tem que mudar toda uma rotina e todo um pensamento, a rotina e como ele se vê. Então, por exemplo, tem gente que não deixa de lado o churrasco e a cerveja no fim de semana, e de repente não é uma boa opção tá entrando no álcool para relaxar, para distrair, achando que aquilo ali vai resolver. Então ele tem que mudar realmente os hábitos, entender que ele está sofrendo a consequência do que ele passou, para poder mudar o rumo para frente. Eu entendo também, Madeleine, que a gente sempre tem várias gerações envolvidas no mesmo problema. Tem pessoas que estão começando a entrar no quadro de dor crônica e não estão percebendo, tem outras que já têm, e tem outras que já têm outras doenças estruturadas que causam dor também. Por exemplo, artrose, artrite, o próprio sedentarismo, a idade, o sobrepeso, enfim.
cada grupo desse precisa de um foco diferente, porque quem está começando a ter precisa mais da prevenção, da conscientização de que tem todo um futuro pela frente, pode mudar algumas coisas. E esse aqui, ele vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Quem já tem uma doença instalada, uma artrose, uma coisa assim, vai ter que realmente tentar reestruturar a vida dela. Mas talvez não resultados não tão bons assim, porque o negócio já está muito, muito incrustado ali. Mas a dor crônica, que é a dor que não tem uma causa, ela tem uma classificação X, mas vamos lembrar que quem tem dores constantes, por causa de outras patologias, também podem ter alterações psicológicas por causa da mudança, da alteração do caminho do estímulo da dor. Vou repetir aqui para quem não ouviu falar. Tem um vídeo que eu fiz ontem falando sobre o mecanismo da dor, para vocês poderem entender. Por isso que eu falei que era complementar. Então, a dor tem um caminho que é seguido e dá um estímulo da dor. Quando a gente tem a dor recorrente, esse estímulo recorrente, esse caminho fica mal adaptado e a gente passa a ter uma alteração de depressão, ansiedade e tal. Então, esse pessoal de mais idade, que vai acumulando mais lesões, tem que tratar de duas coisas, né? Isso. Isso é bem difícil de entender, porque as pessoas chegam realmente querendo aquele remedinho milagroso para tomar um comprimidinho amanhã tá novo, em qualquer idade. Então, isso é mais complicado. Eu tenho pacientes, cara, tem 23 anos, 24, que não chega a ter ainda já tem fibromialgia, não tem lesões assim, tem uma fibromialgia importante, mas zero de qualidade de vida, por causa de dor. Dói em mim, dói na gente ver isso e tem que convencer essa pessoa de que isso não tem uma cura. Ela vai ter que realmente se entregar no tratamento. Madeleine, eu faço terapia com psicólogo. E eu vou te dizer, por experiência própria, o seguinte: quando a gente toca naquela feridinha, é a hora que a gente xinga a mulher, fala assim, ai, desgraça, você tá falando isso, tem nada a ver, tem nada a ver. Aí a gente quer fugir daquilo ali, porque é uma coisa que dói. Mas eu acredito, eu sei, que é esse ponto que deve ser tratado. Então, na terapia, as pessoas devem ter... Eu tive, agora não tanto, mas no começo eu tive muito resistência em fazer o tratamento. Muita gente no consultório tem o preconceito, achando que tá doido, que ninguém encontra nada porque ela é maluca, e que isso de fazer terapia? Não preciso. Eu tenho uma amiga, eu converso com meu cachorro, eu falo sozinha, eu escuto música. Isso não é terapia. E aí, como é que fica essa situação? Pois eu sempre eu vou ressaltar o que eu falei antes, né? Essa questão do preconceito que rodeia a psicologia é um grande atrapalho para o sujeito que pode ter uma ajuda muito bacana de técnica, né? Por mais que a gente brinque aí na sociedade que praia é terapêutico, que hobby é terapêutico, que não sei o que é terapêutico, né? Nada substitui uma terapia com um psicólogo, né? O psicólogo, ele estudou lá 5 anos de graduação, ele fez o estágio, ele fez uma especialização, ele tem supervisão, ele faz terapia também para tratar as próprias questões. Então, esse acompanhamento que é feito com o terapeuta, nada pode substituir. Então, a pessoa, quando chega lá no atendimento, né, realmente pode acontecer a resistência, às vezes acontece. Comigo não foi uma coisa muito recorrente, não, assim, de ter uma pessoa com resistência. Acontece, mas comigo não foi tanto. Mas sempre a gente chega nesse ponto, aquela questão na vida da pessoa que se repete ao longo de muitos anos. E aí a pessoa se dá conta de uma vida que parece que andou, né? Que se passaram aí, vamos supor, 50 anos de existência e que algumas coisas ficaram paradas, né? Aí a pessoa se percebe assim, como assim?
né? Eu vivi 50 anos, né? Ou 40 anos, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 50 anos de idade, e parece que as coisas não caminharam, não andaram, né? Eu estou mencionando exatamente as pessoas que têm alguma queixa e que têm alguma questão pontual ali, uma repetição, alguma gestalt em aberta ali, alguma questão que não foi fechada e que fica algo incomodando e que talvez esteja ali algo paralisado. Um padrão E aí, de comportamento, talvez, né? Um padrão de sim, comportamento num isso relacionamento. aí. E aí a pessoa talvez tome decisões muito baseadas em situações que já passaram, tentando resolver o passado no presente, que o que não tem muita lógica. E aí, mas para a pessoa que está adoecida emocionalmente, a teoria funciona assim, né? Vou tentar resolver as coisas, porque no passado eu fiz assim, então agora eu vou fazer dessa forma. Sim. E aí isso vai adoecendo as pessoas, né? Vai adoecendo. Então, quando chega nesse ponto que precisa abordar essas questões, realmente é uma situação de conflito, tanto para quem tem resistência, quanto para quem foi ali sabendo que precisa de ajuda, porque não é fácil mudar um ciclo de repetição. Esse padrão de comportamento que você está ali há 40 anos, 30 anos, 20 anos fazendo da mesma forma e acreditar que pode ser feito algo diferente é algo assim que precisa ter esperança, precisa ter coragem, precisa dar o primeiro passo, acreditar realmente que pequenas mudanças no dia a dia, na rotina, vão fazer muita diferença. Sempre quando chega alguém para mim com resistência, será que eu tenho chance? Será que eu tenho... Outro dia eu escutei um jovem, né? Ele não chegou com nenhuma dor crônica, mas é uma questão de depressão e ansiedade, ideação suicida. E ele falou assim, eu acho que negócio de terapia não vai funcionar para mim. Porque eu não acredito em nada milagroso que eu vou mudar da noite pro dia, né? Para ele seria uma questão assim. E eu falei para ele, somente você se colocando à prova na terapia, experimentando, é que você vai poder tirar as próprias conclusões. A gente precisa acreditar em alguma coisa. Então, tanto para as pessoas que sofrem de dores crônicas, pessoas que querem respostas, que precisam de mudanças, a gente sempre vai precisar de um primeiro passo, que é Sim. começar. E a terapia... Até porque mesmo com dor, infeliz, carregando o peso do mundo, é uma zona de conforto. Então a pessoa já sabe a dor que sente, já sabe como é aquele relacionamento estruturado, e mudar é sempre difícil, né? Então, eu repito que eu, por experiência própria, eu sei que mudar é muito difícil, mas a gente não pode se recusar. E se recusar a tentar. Muitas vezes a gente tenta e erra, não tem problema. Respira e tenta de novo até que acha que de alguma forma. Mas aí a gente vai se conhecendo e vai descobrindo a melhor forma de sair. Por quê? Quando a gente tem uma dor crônica, como eu falei lá no vídeo do YouTube, essa dor crônica vai desenvolver a depressão, a ansiedade, e aí você vai ficar parado, estagnado, isolado dentro daquele problema e não vai melhorar nem a dor e nem o seu pensamento, a tua carga. Então, o conversar com quem direcione o que você está falando, porque eu entendo, Madeleine, que o psicólogo ele faz a gente ouvir o que a gente fala. As respostas estão aqui dentro, mas a gente não percebe, a gente está tudo muito arrumado. E o psicólogo ajuda a gente a ouvir o que a gente está falando, a organizar as nossas ideias. E às vezes, com uma ideia nova e uma oportunidade pequena de tentativa de mudança, e a gente valorizar essa mudança, a gente percebe que as coisas podem ir saindo, sim, de dentro daquele buraco. E aí eu te pergunto, como que o paciente pode ajudar paciente com dor crônica, paciente que precisa do psicólogo, principalmente com dor crônica, né? Como que ele pode ajudar no tratamento dele, no tratamento psicológico dele? O que ele pode fazer para que esse tratamento surta efeito e ele acredite que o negócio vai dar certo? Poxa, uma coisa muito bacana que eu costumo dizer, né, e que eu já disse para uma pessoa que eu atendi que tinha dor crônica, era o seguinte: se você não consegue acreditar por você, se você não consegue acreditar por sua saúde, você pode acreditar que eu acredito que você pode mudar. Eu sempre peço isso à pessoa. Eu acredito que você pode melhorar, eu acredito que você pode se transformar, eu acredito que você tem
muitas possibilidades, muitos caminhos. Então, se não for por você, que você acredite que eu posso acreditar e fazer você acreditar nisso, né? Vou te conduzir para esse caminho de restabelecer um novo vínculo com a esperança. Porque às vezes é muito difícil, né? Você falou aí a questão da depressão e da ansiedade, e aí eu fiquei imaginando. Imagina você com a dor crônica, dia após dia, manhã após manhã, noite, trabalhando, e às vezes não está trabalhando, está afastado do trabalho. Aí vem com uma ansiedade. O que é a ansiedade, né? É um mecanismo de defesa. Você está em alerta, é um alarme do carro que fica ativado dia após dia, porque tem um alerta aí. A pessoa está gastando energia. E aí ela não consegue resolver aquele problema e vai se sentindo frustrado. Por que está acontecendo comigo? Aí vem a depressão, o sentimento de culpa. Olha o peso que a pessoa vai sofrendo. A dor crônica, o fardo de uma culpa, o fardo, a energia que vai sendo retida com essa ansiedade, que o alarme que não desativa de jeito nenhum. E aí ele fica desesperançoso mesmo, né? Então, eu sempre peço, né, procurar um profissional de confiança, procurar um profissional de referência, que alguém tenha ido e tenha gostado, né? Isso também não quer dizer que você vai fazer um vínculo logo, né, com um profissional, mas é uma esperança, né? Isso é importante, um bom vínculo com um terapeuta, você gostar de estar naquele lugar. Então, eu acho que você poder estar com alguém que acredita em você, isso por si só já é um caminho para a cura das nossas questões emocionais, psicológicas. E essa cura não quer dizer que a gente nunca mais vai sentir dor nem sofrimento. A Exato. cura quer dizer que a gente vai encontrar o caminho para superar, para enfrentar, para resistir, para transformar as situações, né? E encontrar respostas e caminhos para superar as questões. Então, eu gosto muito dessa aliança entre o cliente e a minha pessoa, de acreditar, de ter esperança. E aí o primeiro passo é o mesmo de necessidade, né? Eu preciso dar um primeiro passo, eu preciso subir um degrau. E ali eu Sim. preciso começar pelo terapeuta. Então, eu acredito que essa aliança em acreditar no terapeuta é fundamental, essa aliança. Quando isso acontece, é muito bacana, sabe? É a minha É, experiência. eu acho que a gente tem que se dar uma chance. É como você falou, não é desistir na primeira vez, porque você nunca viu a pessoa na vida, você vai chegar para ela, você não vai contar tudo. É uma Isso, coisa que vai acontecendo, né? isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu falo para meus pacientes, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um paciente que tem dor crônica, que precisa ser pesquisado, porque as dores crônicas de fibromialgia, etc., síndrome do colo irritável, algumas doenças que não tem uma causa, não tem nada, Sim, eu peço para elas entenderem o que que é. Então, pesquisar, ler, entender isso. o que é e entender que a medicina está sim correndo atrás, porque elas se sentem abandonadas, elas acham que, putz, ninguém quer saber de mim que eu estou morrendo de dor. Uhum, A medicina está correndo atrás, existem grupos que estudam dor, existem médicos especialistas em dor, né? Cada um com a sua especialidade, mas existem médicos especialistas em dor. Se for o caso, procurem esses médicos que eles vão ajudar. Agora, tem que dar o primeiro passo, porque a gente pode, no consultório, ajudar, mas se acontecer dessa dor não ceder, a gente tem que tentar coisas diferentes. Então, o isso. paciente tem que se permitir. Como você falou, tem pessoas que realmente não têm muita condição, é uma situação bem chata para a gente, mas acho que podem, se deem essa oportunidade. Porque viver com dor é como você falou, é um estresse constante, é como se você tivesse cortisol lá em cima e você desanda todas as suas taxas e você não tem uma boa alimentação, você não tem um bom sono, você fica cansado o dia inteiro, você perde as forças para poder ser feliz, para poder viver, né? Para Isso poder. aí. Uhum, Então, acho que a gente precisa realmente se dar a chance entendendo, acreditando, procurando os profissionais que possam realmente ajudar e acreditando, se dedicando ao tratamento realmente. Fingindo que está tratando não vai chegar em lugar nenhum. Não vai. não, Você já não. teve algum caso que você conseguiu
ajudar o paciente, mesmo sem o acompanhamento da psiquiatria? Sim, sim, é muito comum. As pessoas têm muita resistência de procurar um psiquiatra. É Sim. quase que, assim, na minha, talvez seja o meu círculo de clientes, né? Talvez aconteça mais comigo. Talvez outros terapeutas atendam pessoas que procurem psiquiatras. Isso acontece, às vezes é do local, né? É. Eu não, geralmente as pessoas que eu atendo, raramente procuram um profissional da psiquiatria, né? É mesmo assim, em extremos casos. E é possível, sim, acontecer a pessoa buscar a ajuda terapêutica. E à medida que a gente vai ali trabalhando desenvolvimento, autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, a pessoa vai encontrando, vai explorando as próprias habilidades, o próprio suporte interno que a gente chama, né? E esse Aham. suporte interno, né, todos nós temos. Todos É. nós temos habilidades emocionais, habilidades importantes para resolver as nossas questões. E o que nos diferencia uns dos outros, né? É porque uns aprenderam desde cedo a utilizar, aquilo foi reforçado no contexto familiar, superação, resiliência e assertividade, comunicação, aquelas coisas todas. E existem famílias que não trabalharam muito bem essas questões, ou não era permitido comunicar e falar muito bem e tal. Então você pode desenvolver isso em terapia, descobrir que você pode, através dos seus próprios recursos, do seu autossuporte, né, amadurecimento emocional, amadurecimento interno, você consegue ampliar as possibilidades, você consegue ampliar as hipóteses, assim, como é que eu consigo fazer tal coisa? Onde que eu posso buscar tal ajuda? E aí a pessoa consegue. Eu já tive clientes que pesquisaram questão de alimentação. Eu vou mudar minha alimentação, eu descobri que tal receita no dia a dia é bom para isso. Tal alimentação, assim, aquela coisa. E dar sugestões para mim, inclusive. Então eu vi que a pessoa estava buscando porque não tinha outros recursos e tinha alguns impedimentos assim, de resistência também com relação à psiquiatria, além dos recursos financeiros. E as pessoas, assim, quando querem mesmo, elas conseguem buscar ali na sua própria rotina, nas pesquisas, como você falou, da questão de ir para a internet, buscar o que os médicos andam falando de determinado assunto, da dor crônica, o que tal alimento interfere em tal situação. E enquanto estava falando aí, eu me lembrei de um psiquiatra que eu acompanho na internet, no Instagram, e na live dele ele estava falando sobre a questão da depressão, né? E ele estava falando sobre um livro que ele traduziu, né? Um livro americano, e ele falou sobre o corpo inflamado. E ele falou da Hum. depressão, do cérebro inflamado. E ele falou assim que vários estudos estão indicando, né, que a má alimentação, o estresse diário, né, a pessoa submetida a estresse crônico, a dor crônica e tal, isso vai inflamando o cérebro. E aí a pessoa que, né, ele pontuou as duas questões que são mais, né, que causam mais inflamação no corpo e no cérebro. É a questão do açúcar, né, da má alimentação, da gordura e do estresse. E aí ele colocou sobre isso, ele falou que o paciente que chega para ele com quadro de depressão sente dores pelo corpo todo, que não tem explicação. O médico fala para ele: você não tem nada na coluna, você não tem nada nos seus ombros, você não tem nada na lombar, você não tem nada neurológico. Procura um terapeuta. Aí o sujeito vai procurar o psiquiatra porque ele não quer fazer terapia. Ele procura o psiquiatra porque ele quer ser medicado e resolver o problema Aí dele. ele falou assim, psiquiatra? Médico de maluco? Mas eu não sou maluco, eu vou tomar remédio maluco? Eles falam assim. É verdade. Mas aí, como não tem, quando o médico lá diz que não tem nada no exame, que não deu nada lá, que ele precisa procurar outra resposta e que ele vai buscar ajuda psiquiatra e ele vai num bom psiquiatra, esse psiquiatra pergunta para ele: como que é a sua rotina? Fala para mim, como que você acorda? Qual o café da manhã? Qual o seu almoço? Qual a atividade que você faz? Que horas você vai dormir? Como você usa o aparelho celular? E aí vai perguntar como que é o seu trabalho? Aí ele vai E falar aí assim, é isso aí. é uma varredura, né? Ele vai falando sobre tudo. E aí, isso, o que me chamou a atenção, né, nesse psiquiatra foi essa questão dessa dor. Ele falando que quanto mais você tem um quadro depressivo,
mais chance você tem de ter dores pelo corpo, dores que não têm explicação, ou mais chance de você potencializar dores que podem ter explicação e ainda não tem, e aí você pode tratar, mas a depressão potencializa, porque o cérebro está inflamado, está tudo ruim. E aí, É, como que é importante a gente esclarecer isso, né? eu tive vendo um estudo sobre dor, né? Essa pesquisa, eles usavam ratinhos, é horrível ver. Ai, Eles usavam ratinhos e eles botavam os ratinhos em situação onde eles ficavam com dor, né? E observavam o comportamento. Então, o rato que tinha dor constante, o estímulo da dor constante, eles desenvolviam, sim, a depressão, a ansiedade e o pânico, né? Então, talvez tenha até esse lado inverso que você está falando, né? Quem tem depressão, ansiedade gera dor e quem tem a dor gera a depressão e a ansiedade. Então, é, a gente precisa tentar interromper esse ciclo de alguma forma. Uma coisa que eu faço muito, Madeleine, é o seguinte: quando eu percebo que esse paciente tem esse perfil, eu faço assim, eu não falo assim, ó, você vai procurar um psiquiatra. Não, eu falo assim, vamos procurar um psiquiatra. Você vai no psiquiatra e vem para mim para me dizer o que ele tem, para não largar ele, porque se eu largar, ele vai e não volta, porque aham, ele vai, entendeu? Ele vaza. Então eu quero que ele vá no psiquiatra e volte para me dizer o que o psiquiatra falou. Ah, então tá. sim, O psiquiatra acha que precisa também, ou o psicólogo acha que precisa de acompanhamento do outro e tal. Então eu meio que me coloco à disposição para acompanhar. Não é sim. um trabalho fácil, porque a gente tem que conseguir manter esse paciente acreditando no tratamento, mas eu acho que Isso. esse apoio de ajudar o paciente, conduzir o paciente, fica mais difícil, Sim, entendeu? é verdade. Eu acho que isso é muito bacana, esse acompanhamento, saber que a gente está interessado nisso. E eu me interesso também. Quando eu sugiro, né, procura um psiquiatra, se está no seu limite, precisa de uma ajuda, uma orientação. Ou então você já foi em um ortopedista, já foi no homeopata, né? Eu sempre sugiro, e o que ele falou. E aí a gente vai esbarrar na questão do SUS. Ah, marcou para o mês que vem. Aí, coitado, às vezes o cliente chega no mês que vem na consulta, naquele dia que ele marcou, que demorou um mês para chegar. O, claro, o médico também tem direito de ter os problemas dele ali. Chega no dia, ele falta no SUS. Aí volta o cliente, ele faltou agora só no outro mês. Acontece muito isso comigo na minha realidade, né? Aí a pessoa demora para ter esse atendimento. E aí a gente precisa continuar acreditando junto com ele, né? Tanto para quem tem a facilidade de amanhã conseguir a consulta, quanto para quem não tem essa facilidade. E essa parceria é muito bacana. Então, se você encontra um médico, né, um terapeuta, que te espera com as respostas, né, que te aguarda das respostas, o retorno, que quer acompanhar tudo, né? Acredita nesse profissional que ele vai te ajudar a ir longe, né? Eu Tem acho que que a ter gente essa parceria. eu acho que no consultório a gente pode tentar algumas drogas que ajudam bastante, não vão resolver, porque eu acho que tem que ter Aham, um direcionado, caso precise da medicação, o psiquiatra que tem que passar e tal. Mas a gente já aham. pode começar alguma coisa ali que já vai dando uma sensação de menor peso, de mais leveza para esse paciente. Isso vai dando Uhum. para organizar as ideias. Você estava falando sobre inflamação do corpo, né? Estresse, inflamação do corpo. Eu vou confessar uma coisa aqui para você, ainda bem que só tem nós duas aqui, então Aham. não conta para ninguém. Há um tempo atrás, eu tive uma época de depressão. Eu já tinha depressão, tratava e tal, e tive umas ansiedades, umas crises de ansiedade muito grandes. E uns 2 anos antes, eu tinha feito um exame de sangue de rotina e tinha dado VHS de 60. Para quem não sabe, apesar de não ter ninguém aqui ouvindo, VHS é um marcador de inflamação que a gente tem. O valor dele normal é 20. Eu estava com 60. Achei estranho, repeti o exame, estava 60 por ali. Deixei passar, não estava sentindo nada, estava tudo bem. No outro ano, também 50, 50 e pouco, deixei passar. No outro ano, despenquei lá na ansiedade. Ansiedade, crise mesmo, e falta de ar, eu vou morrer, chamei minha mãe, vem pra cá, tá. Que negócio.
fui no psiquiatra, ele ajustou a medicação, refiz minha alimentação, consegui voltar para a atividade física, porque por causa da pandemia eu fiquei 1 ano parada, isso me fez muito mal, em todos os sentidos. Então foi um acúmulo de situações que eu descontrolei, né? Eu explodi. E eu comecei a fazer o tratamento, tem uns 8 meses, 9 meses. Meu negócio tem 20. Então, quer dizer, eu consegui reduzir o sinal de inflamação, o marcador de inflamação, voltando para a atividade física, arrumando meu psicológico, voltei para terapia. Sim. Você vai arrumando cada prateleira da sua vida, Isso aí. enorme, e aí o seu corpo vai voltando à melhor normalidade que ele é capaz naquele momento. Isso aí. Né? Então, assim, se eu tivesse dor crônica, talvez eu já tivesse até um pouco melhor. É como você falou, a gente não fica bom, mas a gente consegue entender melhor e se organizar melhor. Então, esse Isso aí. processo inflamatório que a dor crônica causa, que a depressão causa, isso tudo, para quem quiser realmente melhorar, existem várias frentes que podem ser abertas e com acompanhamento profissional dá para melhorar bastante mesmo. Muito bacana. Bem... Até você me fez lembrar que o psiquiatra até comentou nessa live que, né, um processo inflamatório, geralmente ele vai causar uma febre, né? O sujeito vai saber que tem alguma coisa inflamada no corpo dele. Só que essa inflamação causada por estresse, por cortisol, não vai causar febre. E aí, geralmente, vai ser o incômodo mesmo ali, uma fadiga no corpo, às vezes uma dor, aumento de ansiedade, de depressão. Um sono descontrolado. Isso Chegava aí. 5 e meia, 6 horas, eu estava morta de sono, eu tinha que dormir 12, 13 horas por dia, um cansaço, teu corpo está cansado. Isso aí. É uma coisa absurda. E aí, eu senti isso na pele. E se eu tivesse com dor, então, eu já tinha tido um troço. Mas para quem tem dor e tem isso tudo, se eu posso dar um conselho como pessoa, não estou nem falando como médica, como pessoa, procura tratamento de verdade para poder melhorar a situação. Se você tem alguma doença que te causa dor crônica, procura o tratamento da doença também, né? Não é só ficar esperando uma dor que não tem tratamento. Procura o tratamento da doença também, né? É verdade. Então, tem controle da doença, né? E aí fala para mim, Madeleine, como que é o papel da família, dos parentes, das pessoas próximas? Como que é o papel dessas pessoas no tratamento? Porque pode acontecer também da própria família não dar crédito, né? Por exemplo, a dona de casa, que é a dona de casa, mãe, trabalhar fora, não sei o quê, PPP, tem um monte de carrega o peso todo, literalmente. Sim. Tem um vídeo no YouTube que é o peso do mundo. Como é que a família, o marido, a mãe, enfim, os filhos, como é que a família pode ajudar esse paciente? Pois é fundamental nos tratamentos. É porque é um problema assim, que eu vejo no meu trabalho, no dia a dia, é a rede de apoio. A rede de apoio é fundamental, rede de apoio em qualquer situação, né? Seja para uma questão familiar, um problema que a gente já passando na família, um problema pessoal, no nosso trabalho, né? Um problema psicológico, seja no problema de saúde física mesmo. Acho que ter alguém com quem contar, ter pessoas com quem contar no seu dia a dia, isso já é um amparo e tanto, né? E aí, na questão da dor crônica, a gente observa que geralmente ela vem acompanhada de casos de conflitos nessa área. Geralmente já vem com um ruídozinho na rede de apoio. Então, assim, é fundamental que, mesmo que você seja pai, mãe, irmão de alguém, que se queixe constantemente de uma dor, se queixe constantemente de fadiga, né? Tenha queixas, né? Muitas queixas. Aí você fala assim, meu irmão é problemático, minha mãe só vive falando que tem dor, né? Ninguém vive reclamando de uma coisa à toa. Sim. Né? Mesmo que essa dor para o médico não tenha sido diagnosticada ainda, não tenha ainda alguma resposta, existe uma queixa. Né? Nenhuma queixa é em vão. Né? E aí a gente precisa entender que
que tem, existe uma necessidade ali de escuta, existe uma necessidade tem alguém escrevendo ali, acho que é a Regina. Eu tenho fibromialgia e ninguém acredita porque não é uma doença que não é visível. Sim. Exatamente. Essas questões, assim, precisam desse apoio. E aí a gente precisa, quanto mais a gente falar dessas questões hoje, né, nas mídias, no Instagram, no Facebook, no YouTube, isso é melhor, ampliar esse conhecimento para que as pessoas possam saber, né? Quantas pessoas já atendi que falaram assim, eu achei que depressão fosse frescura e que a ansiedade nunca chegasse na minha casa e chegou. Tem um filho que sofre de ansiedade, né? Na escola, já atendi vários pais de alunos que falaram assim, achava que era bobagem de ansiedade até o dia que meu filho tentou o suicídio. Então, a gente não precisa você esperar o problema aumentar para acreditar, né, que essa questão exista. Então, assim, para a rede de apoio é conhecimento, né? Então, se você é a pessoa que sofre de dor crônica, que tem essas queixas, você pode levar esse conhecimento para sua casa, né? Apresentar médicos, boas referências, né? E se você é a rede de apoio, buscar o conhecimento. Vou lá conversar com esse terapeuta, eu vou lá conversar com esse médico, ouvir, né? A gente precisa estar aberto a ouvir, a aprender, a entender melhor essas questões. Tem muita coisa nova na área da saúde, muita coisa nova na área da psicologia, da neuropsicologia. E quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente vai poder ajudar e melhor a gente vai poder tratar também as questões. Né? E aí, olha como é que é muito importante. Eu vou poder buscar ajuda para mim e se eu sou da família, eu vou poder ajudar todo o meu contexto, a minha casa, e ajudar ali o meu familiar a se tratar. Então, acredito que a rede de apoio cada vez mais precisa de conhecimento, né? Porque rede de apoio é fundamental para o tratamento. Existe uma diferença entre a pessoa que tem rede de apoio, que tem uma família, que tem alguém presente, e a pessoa que caminha sozinha. Sim, é então, difícil. Eu vi uma pessoa comentando assim, acho que foi essa mesmo, que ninguém acredita. Ninguém acredita. O que acontece? Que a dor não é visível. Exatamente. Isso é todo dia no consultório, né? Não adianta falar pro meu marido diz que eu sou maluca, que não corrigir e tal, enfim. A gente não pode contar que o outro está sentindo a mesma coisa e que nem vai entender da mesma forma que você. Mas então, na minha opinião, me corrija se eu estiver errada, Madeleine, eu acho que a gente também não pode negar. Tá com dor? Tô com dor. Se a pessoa achar que você é maluca, você sabe que você não é maluca, você está sentindo a dor. Você vai procurar alguém que te escute. Não precisa ser quem você quer que seja. Por exemplo, eu quero que meu marido me entenda. Se o teu marido não quer te entender, não vai ser o seu marido. Se o teu psicólogo te entende, vai ser o seu psicólogo. Então, assim, se a tua amiga te entende, vai ser a sua amiga. Não quer dizer também que você só tenha que chegar reclamando. Você tem que... eu entendo assim, tá? A pessoa fala, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Tudo bem. Mas o que você também está fazendo para tentar melhorar isso? Isso aí. Não adianta só você reclamar. Você está indo procurar o profissional, você está tentando mudar a sua alimentação, você está tentando dormir melhor. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada, mas eu estou com dor, estou com dor, estou com dor. E realmente ninguém vai aguentar. Mesmo acreditando, ninguém aguenta. Então, assim, o médico recebe essa queixa da pessoa uma vez, quando ela vem. Agora, quem está em casa recebe o dia todo. Então, isso aí fica uma coisa até chata, mas se criar ali um diálogo, uma ponte com alguém, você consegue falar tudo que está ruim e tudo que pode estar melhorando. Isso aí. Eu fui num psicólogo bom, fui num médico que viu que o meu problema não é uma dor física, é uma estrutura de caminho da dor, relembrando que tem um vídeo lá no YouTube falando sobre os mecanismos da dor, para vocês irem lá entenderem a complementação desse vídeo. Então, para todo mundo entender, o médico me disse que eu tenho esse problema aqui na condução da dor. Então tá, então é por isso que eu sinto. Aí o médico pode me ajudar um pouco com essa medicação, ele pediu para eu ir fazer isso. Então, essa divisão tem que ser nas duas mãos, tanto no que está ruim, quanto no que você está fazendo para ajudar a melhorar. A questão da responsabilidade é o foco na terapia, né? Você é o único responsável pelo seu processo, né? Pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Eu vou poder estar aqui ajudando, colaborando, te devolvendo aquilo que você está ouvindo.
Mas se a pessoa não tiver responsabilidade, né? Tem uma pergunta aí, acho que foi para você, ó. Se tem algum médico especialista em dor. A pessoa perguntou 2 vezes aí, ó. Eu estava procurando especialista em dor, tem dorologia. Tem centros, se não me engano, no Rio, no Barra Shopping, só para dor mesmo, tá? Agora, tem que saber, primeiro, uma pesquisa mais, assim, do por que você está com dor. Se você tem uma dor mais generalizada, se você tem alguma lesão. Isso primeiro, para a gente chegar à conclusão de que a dor não tem uma causa, a gente precisa descartar todas as causas. Todo. É. Entendeu? Então eu sinto dor nos ombros, na coluna, não sei o que, pé. Ah, é fibromialgia. Não, não é fibromialgia. A gente tem um monte de coisa que a gente tem que pesquisar. O ortopedista vai pesquisar a patologia A, B, C. Não deu nada? Tenta o reumatologista. Pá. Ele vai pedir um monte de exame ali. Não deu nada? Pensar em fibromialgia. Até um tempo atrás tinha uns pontos que a gente apertava, né? Os trigger points, que dava um diagnóstico de fibromialgia. Eu não uso muito isso, não. Eu até conto esses pontos, mas eu junto muito com a história toda, né? Para fibromialgia. Mulher tem muito, entre 20 e 50 anos, história familiar, muito cansaço, choro fácil. A própria endometriose tem doença, dor crônica. Tem muitas doenças que precisam ser investigadas, dor pélvica, crônica. Então, assim, primeiro tem que descartar tudo. Você pode ir até um neurologista, mas ele com certeza ele vai tentar descartar o resto também, né? Cada tipo de dor é um tipo de tratamento. Então, assim, é como você falou, chamar a responsabilidade e tentar melhorar. Isso aí. Se você não fizer isso, cara, a tua sensação de que nada deu certo vai estar sempre presente. Verdade, é verdade. E acho que a gente está falando sobre a questão de prestar atenção, né? Lá no comecinho você falou sobre isso, e eu acho bacana a gente mencionar a questão de prestar atenção no corpo. Sim. A nossa rotina, a nossa vida, o estilo de vida, a cultura, o jeito que as famílias, né, convivem, a criação dos pais, né, a criação dos filhos, não, tudo isso não trabalha essa questão da pessoa prestar atenção no próprio corpo, nos limites, em como está se sentindo. A gente não é criado para isso, a gente não é educado para isso. A gente só vai se deparar com isso quando a gente está em sofrimento. Ah, presta atenção no seu corpo, como é que você está? E olha, é tão bom quando a gente começa a trabalhar uma prevenção antes que a situação chegue. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu atendo o seguinte: quando a gente sente assim, poxa, eu tenho sentido constantemente meus ombros estão doendo, ou eu tenho sentido cansaço nos olhos, né? Outro dia uma conhecida falou assim: meu olho agora do nada, tô tão estressada, pedi um afastamento do trabalho e do nada minha vista começou a piscar, piscar. O médico disse que eu não tem nada. Falei: meu Deus, o que será que essa pessoa tá vendo lá no trabalho que a coisa tá nos olhos, né? Então, às vezes, o estresse, né, o cansaço, a fadiga, enfim, o que for, vai causando alertas no corpo que são importantes. Então, o nosso corpo vai nos dando indicadores de que tem alguma coisa que não está legal, né? Não está indo bem, seja na cabeça, no ombro, né? No tronco, nas pernas, nos pés. A gente precisa prestar atenção nesse corpo como um todo, né? Desde o cansaço até mesmo os pontos de tensão e não chegar num nível de, ai, estou sentindo muita dor, né? Essa prevenção é fundamental. E eu vou até complementar um pouco, assim, se a pessoa tiver não tá se sentindo bem de alguma forma e tiver dúvida em como avaliar isso, um profissional pode ajudar. Uma Sim, avaliação das articulações, da parte muscular, de movimentos de força, avaliação de força. A parte nutricional, a gente pode fazer um levantamento, a parte de estresse. Então, a gente consegue, talvez não 100%, mas consegue começar a traçar um mapa para dar um norte para essa pessoa, entendeu? Então, verdade. realmente, eu acho que essa prestar atenção, o corpo fala, né? Ele te dá quando ele tá bem, tá tudo bem, e quando ele tá mal, ele te dá dor. Aí você fala assim, não é nada não, depois eu vejo. E aí vai piorando. Então, assim, quem não tem, vamos prevenir. Quem já tem, vamos tratar. E quem já tá cheio de problema, vamos tentar tratar o que já tem e prevenir que piore,
né? Então, eu acho que é basicamente isso. A ideia que era exatamente isso, sabe, Madeleine, que eu queria trazer. Essa forma mesmo que você falou, de como que é o paciente no consultório, essa parte da psicologia. E te agradeço demais, demais a sua participação de novo. Teremos outras, certo? E eu acho que a gente vai poder ajudar bastante gente com esse conteúdo. Poxa, eu que sou grata pelo convite, né? Por ter lembrado de mim depois de tanto tempo. Eu falei assim, olha, ela lembrou de mim. Aqui, ó, psicólogo. Primeiro que eu mostrei, eu falei, não, eu fiz uma planilha com o nome dos profissionais que eu vou chamar, tá lá, Madeleine. Muito bacana, fico muito feliz pelo convite, em poder contribuir e aprender também, né, com essa nossa conversa, com bate-papo, e poder ajudar. Tenho certeza que as pessoas que entraram aqui vão poder usufruir desses conhecimentos, né? A gente faz essa troca, é muito bacana mesmo. Quanto mais a gente puder colaborar, né, para ampliar o conhecimento das pessoas a respeito da saúde, da prevenção, é melhor, né? Poder contribuir um pouquinho assim faz a gente melhor também. Isso aí. Olha, então só mais uma vez vou deixar um recado, porque eu tenho medo das pessoas só assistirem aqui e ficarem meio perdidas. Lá no YouTube, estou soltando agora um vídeo sobre o mecanismo da dor e para vocês entenderem, complementar aqui o conteúdo. Tá bom? Obrigada, Madeleine. Obrigada a todo mundo que participou. A Ariadne, minha amiga, chegou agora, psicóloga também. Obrigada a todo mundo que entrou, que participou. Tá bom? Teremos outras oportunidades também. Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Beijo.